o dom do amor. Mas, em resumo, o que nós podemos aprender com essa palavra sobre a comunhão com o corpo, a comunhão com a igreja? Que existe uma enorme importância, uma delicada, uma preciosa importância e necessidade de que o corpo esteja unido. A palavra de Deus nos fala exatamente nesse mesmo capítulo aqui, nessa mesma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 3, sobre uma divisão que havia no meio desse povo. E a palavra nos ensina lá que eles estavam divididos porque eles estavam segundo a carne e não segundo o Espírito. A palavra do Senhor nos fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, lá no versículo 16, se eu não estou enganado, que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Jesus, ele, como a própria palavra vai dizer, né? Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. O Senhor, ele é o Espírito. O Senhor disse que aonde estivesse duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. E na presença do Senhor há liberdade. Portanto, o Espírito do Senhor, ele realiza a unidade do corpo. A palavra do Senhor, ela nos fala em 1 Efésios, no capítulo 4, versículo 3, lá nos diz: portanto, se esforcem para conservar, por meio da paz, a unidade que o Espírito dá, que o Espírito realiza. Então, de cada parte, né, do corpo, de cada membro do corpo de Cristo, né, de cada irmão, de cada irmã, há uma necessidade de um esforço pelo o amor ao nosso próximo. Há uma necessidade de um posicionamento sobre o desejo de Cristo, a vontade do Senhor de nos fazer irmãos uns dos outros e membros do corpo dele, ou seja, a sua igreja, de fazermos de nós o povo de Deus e que necessitamos viver em unidade. Jesus disse que o mundo saberia que nós somos dele, né? Ao ver essa unidade, ao ver nós nos amando uns aos outros. Então, tem uma outra palavra que eu não lembro agora sobre o Senhor nos edificar mutuamente, né? Segundo um auxílio de um pelo outro. Se eu não estou enganado, também é em Efésios, mas eu não estou lembrado agora o versículo e o capítulo. Mas lá no capítulo 4 de Efésios vai falar sobre o corpo de Cristo, sobre Cristo ser o cabeça e sobre Jesus. Eu vou abrir até rapidinho aqui para ler somente esse versículo com vocês. Efésios capítulo 4, se eu não estou enganado, é o versículo 16. Diz aqui, né? A partir do versículo 15 diz: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Olha só o que a palavra está dizendo. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Agora eu só vou mudar aqui a versão. Eu vou ler numa versão anterior que diz aqui: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função, a palavra está dizendo aqui que o Senhor, ele ajusta e une o corpo pelo auxílio de todas as juntas, do complemento de cada parte, né? Da minha junção como a sua junção, porque nós recebemos do Senhor aquele dom, aquela habilidade para realizar o serviço e sabemos que nossa
habilidade, que o dom que o Senhor nos deu, que nossa vida edifica a vida do outro, completa a vida do outro. Então, por esse auxílio, o auxílio de todas as juntas, crescemos e somos edificados em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que eu realizo a minha função, eu edifico a sua vida, e a palavra diz que nós crescemos. Então eu me edifico, eu te edifico, eu cresço, você cresce e te auxilio. Na medida em que eu me sujeito a você, na junção que eu sei que eu devo ter com você, na junção que eu sei que tanto eu preciso de você como você precisa de mim, porque Cristo é o cabeça e nós somos os seus servos. A palavra diz aqui, exatamente nesse mesmo capítulo, que existe somente um Senhor. Então nós, como servos dele, o único Senhor, devemos seguir o mesmo caminho, ter a mesma fé, a mesma visão, a mesma mentalidade. Ou seja, não vai ter como, de forma nenhuma, seguirmos um outro caminho diferente enquanto estamos servindo ao mesmo Senhor, porque nós vamos receber a mesma direção. É por isso que aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 25, se eu não estou enganado, não, versículo 27 diz: pois bem, vocês são o corpo de Cristo. Versículo 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Não tem divisão no corpo. Por quê? Porque todos estão sendo orientados, guiados pelo mesmo Senhor e seguindo o mesmo caminho. O desejo do Senhor é que nós vivamos essa unidade e que o nosso compromisso com o Senhor, a gente entenda que Jesus ele morreu por pessoas e a gente tenha esse entendimento que a vontade do Senhor não é que a gente somente se sujeite ao senhorio dele, que a gente o sirva e o obedeça, que a gente o ame, que o adore, mas que exatamente da maneira como Cristo nos ensinou, da maneira como Cristo ele fez, a gente imite, pratique isso. Ele disse: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. A vontade de Deus é essa. É que a gente não faça acepção de nenhuma pessoa. E que se o nosso irmão ele cair, se nós ficarmos sabendo de algum pecado que um irmão cometeu, que ele está prostrado, que ele está fraco, que ele está desanimado, a palavra do Senhor nos diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que vocês, deixa eu só abrir aqui para poder ler com vocês. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Amem uns aos outros. A lei de Cristo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a palavra aqui nos está dizendo que se nós apanharmos alguém em alguma falta, na nossa espiritualidade, na maturidade, na direção do Espírito Santo, devemos corrigir, ajudar essa pessoa a se corrigir. E fazer isso com humildade e tomando também cuidado para não cair no mesmo erro. Então, aqui nós vemos essa grande importância da vontade de Deus, que nós precisamos a cada dia mais e mais viver isso, alimentar isso no nosso meio, tornar isso realmente algo real, claro, consciente na mente das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos também. Precisamos trazer a essência da igreja primitiva através do Espírito do Senhor ao coração da igreja atual, exatamente esse amor do partir do pão, da comunhão, da oração conjunta em comunidade, porque a divisão é algo que desagrada a Deus, a separação é algo que entristece o Senhor. E quando o orgulho endurece o coração e esfria a pessoa, então é falsidade.
puramente falsidade. Você chegar a abraçar a pessoa, você falar isso, aquilo, outro enquanto você está no templo, mas quando na verdade o seu coração está mentindo, que na verdade não era aquilo que você realmente gostaria de fazer, porque não é aquilo que você é. Então, o que realmente há uma necessidade nos últimos dias que nós estamos vivendo, onde a palavra diz que o amor de muitos esfriaria, que muitos iriam apostar da fé, que nós realmente precisamos de uma genuína, um genuíno arrependimento no coração mesmo, de ter essa conversão ao Senhor sobre esse assunto de unidade do corpo e de comunhão com a igreja. Porque Jesus, quando voltar, ele voltará para salvar a sua igreja. Ele não vai salvar, uma pessoa só. Não, ele vai salvar a sua igreja, o seu corpo. E independente de quem nos feriu, independente de quem nos fere, independente de como nós nos sentimos, independente do que nós pensamos, nós devemos obedecer a Cristo e nós devemos fazer o que o Senhor nos mandou. O Senhor, ele disse para amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O Senhor diz: se vocês falam somente com aqueles que falam com vocês, o que vocês fazem demais? Se vocês amam somente aqueles que amam vocês, o que vocês fazem demais? Ele disse: até os publicanos fazem isso, até os cobradores de impostos fazem isso, os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. Ou seja, sem diferença de pessoa, um amor igual, principalmente pela igreja, principalmente pelo membro do corpo. A palavra do Senhor, ela nos diz em Gálatas, exatamente no capítulo 6, versículo 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé.